boxing when they stabbed me with a pin. Pumped me full of something and hit me in the shin. Ever since that moment, I've just been full of scorn. I'm in a punk rock baby since the day that I was born. I got my first mohawk at the age of 1. Stole my old man's razor, and then the job was done. I got a leather jacket at the age of 2. Put spikes all over it with some super glue. I started scratching at my pants until they were all torn. I've been a punk rock baby since the day that I was born. I picked up my first electric guitar at the age of 3. Turned the volume up just as high as it could be. I yelled into the mic about all the things I felt about this nasty world and the cards we'd all been dealt. About the toxic slugs that made me angry and forlorn. I've been a punk rock baby since the day that I was born. I dropped out of nursery school at the age of 4. I said, hey, this place is boring. I am going out the door. I headed straight downtown, sat down in the park, and some other punks stayed out till way past dark. Party till the dawn, came back home in the morning. I've been a punk rock baby since the day that I was born. I moved into a squat at the age of 5. Behind the barricades, I waited for the cops to arrive. I climbed onto the roof and said, here's where I'm gonna stay, and I'm gonna be a rebel until I'm old and gray. Between the toes of your establishment, I'll always be a thorn. I've been a punk rock baby since the day that I was born. I've been a punk rock baby since the day that I was born. A infiltração marxista no movimento anarquista dos anos 90 e o risco dos punks ideologizados. Então é meio que uma continuidade do outro vídeo, Anarquia é Ideologia? Bem, o que é essa infiltração no movimento anarquista dos anos 90? Foi esse cara aqui, ó, chama Leonardo Morelli. Ele foi introduzido no meio anarquista por um outro marxista, né? O Trachtenberg, que é famoso, escreveu alguns livros. Esse Trachtenberg, ele chegou no movimento anarquista falando que ele era trotskista e não stalinista, e que por isso ele era bonzinho, né? Então, por uma inocência, ele acabou sendo aceito no meio anarquista, que na época era composto a maioria de pessoas oriundas dos anos 20, 30, 40, quando o movimento anarquista estava bem atuante no sindicalismo revolucionário. Então, na reabertura política do Brasil, eles resolveram retomar o projeto da Confederação Operária Brasileira. Então, esse cara se infiltrou, ele foi introduzido por esse trotskista, o Trachtenberg, e ele ganhou a simpatia de todo mundo. Ele era muito ativo, muito falador, ele tinha organizado várias ações na indústria do
das ferrovias, né, entre os ferroviários. Então ele chegou lá nesse movimento de reativação da Confederação Operária e ganhou a confiança de todo mundo, e quando menos percebeu ele já estava com caixa na mão dele, né, todo o dinheiro desse projeto aí da retomada da Confederação. Estava viajando pela Europa com essa grana, e o que ele fez também foi angariar jovens, tá, tipo esses daqui, isso nos anos 1990 ainda, isso daqui é uma outra coisa, daqui a pouco eu vou falar. Jovens, e ele já passava tipo uma doutrinação das ideias anarquistas, tipo, passava uma ideologia para esses jovens. Então, você não pode ser racista. O cara, eu não sou racista. Aí ele escreve na camisa, eu não sou racista. Racismo é ruim, ou coisas do tipo. Tipo, a exploração tem que acabar. E ele tinha essa ideia na cabeça, né? Ele passava pela boca do Leonardo Morelli. Ele passava a ideia pelo ouvido do jovem inocente, que ficava com a ideologia na cabeça, com a ideia, né? A exploração tem que acabar. Então, ele, utilizando o cérebro dele, né, passou pela voz várias palavras que entraram na cabeça desses jovens e viraram ideias dentro da cabeça. Então, o jovem estava ideologizado. Então, vários jovens com a ideologia certa na cabeça. Ele criou. E eram punks na época. Punks cheios de ideias na cabeça. Aí o que ele fez? Ele, por exemplo, induziu a ideia de nazismo é ruim. Então estava todo mundo com a ideia, os nazistas são ruins, o nazista tem que morrer, não sei o quê. Aí ele falou, ele viu que estavam percebendo já que ele não era anarquista, que ele era marxista. Então ele apontou para o verdadeiro líder sindicalista anarquista dessa nova geração, que seria tipo uma versão verdadeira dele, e falou para os jovens que ele tinha angariado. Gente, o fulano de tal é nazista. Falou para um anarquista, sobre um anarquista genuíno que fazia parte do movimento de retomada da Confederação Operária. Aí os jovens, ideologizados, punks, foram lá e bateram nesse cara anarquista, expulsaram ele do movimento de reconstrução da COB, e esse cara ficou safo. Aí demorou ainda uns 6 anos até descobrirem que ele era safado, que ele estava roubando dinheiro, que ele, na verdade, era marxista, que ele era envolvido com político, que ele falou um monte de mentira na Europa. Então, as ações desse camarada aqui, que já morreu hoje em dia, fizeram com que a Europa cortasse as relações com o movimento anarquista brasileiro e não reconhecesse a nossa retomada da Confederação Operária. Então demorou ainda alguns anos, tipo uns 5 anos, até o Brasil expulsar esse cara do movimento, chamar o cara que os punks tinham batido nele, acusando de nazista, de volta e retomar o contato com a Europa. Então perdeu uns 10 anos de trabalho aí por causa dele. E desses jovens que ficam com a ideia na cabeça, mas não atentam muito para as coisas. Tem as ideias muito certinhas. Beleza, então essa é uma lição que ficou, né? E ele reapareceu aqui agora em 2013, querendo foder com o movimento anarquista de novo. Colocando black bloc, posando na imprensa com um monte de dinamite, que é o que ele sempre fez. Ele tenta associar o movimento anarquista, que é de organizar greves e fazer jornais, propagandas, movimentos educacionais, etc. E autodefesa, se for preciso, mas hoje em dia a gente não chega nesse nível, né? Mas se for preciso, sim, a gente usa violência, né? Mas não como um princípio. Então, a função dele é fazer isso, é queimar o filme do movimento anarquista para justificar a repressão do Estado. Então ele apareceu aí na imprensa fazendo a última dele, antes dele morrer. Está aqui até falando. Só ver aí a reportagem da época, eu vou deixar vocês, quem quiser ver,
como que ele continuou fazendo esse trabalho de ideologizar a mente de jovens que provavelmente são inocentes, bem intencionados, mas que vão fazer merda, né? Se seguir a ideia dele. O que é ex-MST, ó. Tá vendo? Tudo marxista, ó. Então é isso. Falou.